uma vez aqui num outro programa com Mas nós íamos o apanhar então muito presidente início, tá? do TSE, o ministro Aires Brito, e mais 2 cientistas políticos, surgiu uma polêmica com relação a isso. Ele era a favor do voto não obrigatório e virou a posição no começo do programa, para o final ele passou a achar que era melhor manter o voto obrigatório. Porque é uma questão no Brasil que é a seguinte, o voto direto, secreto, universal, tirou da exclusão da sociedade brasileira milhões e milhões de pessoas que num determinado momento não tinham nada, mas votavam. Votavam e a partir do momento que elas começaram a votar, os políticos passaram a ser obrigados a dar atenção a elas. Esse dado não tem que ser levado em conta? Tem, e repara bem, tem uma coisa que é interessante, que é a importância do candidato chegar e fazer a discussão, né? Isso faz diferença, fazer a discussão com o eleitor. A primeira vez que isso acontece é com o Rui Barbosa, na campanha civilista. É a primeira vez que um candidato faz campanha no Brasil. Ou seja, você não fica mais nos jantares e nos eventos, e ele vai viajar, não viaja pelo Brasil inteiro, mas ele vai viajar, né? É a campanha civilista. E é muito interessante a votação que ele tem, porque ele cria um desarranjo, ele perde a eleição, mas ele cria um grande desarranjo no sistema, levando, inclusive, questões ligadas aos direitos. Desaguar na Revolução de 30, né? Exato. E que vão questiona o sistema eleitoral. Vão desaguar numa questão mais importante, que é a de 32, que é o grande debate que você tem entre... Nós precisamos aprofundar as conquistas da República, né, da Constituição de 1891, nós precisamos aprofundar a questão das liberdades, a questão dos direitos. Isso tem a ver com esse processo, ou nós precisamos de um Estado forte, mais centralizador e tal, que é o que acaba vencendo em 37. O Rui Barbosa foi o redator da Lei Saraiva, de 1881, em que ele já introduzia lá a exigência de ficha limpa para o sujeito ser candidato. Ele é um personagem muito interessante. Mas essa história da campanha civilista, ela é importante por causa disso, porque é a primeira vez que você cria uma campanha, o sujeito vai lá, né? O sujeito vai até o eleitor, o sujeito discute com ele, o sujeito diz o que é importante. Depois você vai ter, acho que na campanha do Hermes da Fonseca versus Nilo Peçanha, tem uma coisa interessantíssima, porque eles também vão ter que fazer campanha, né? Ainda não é igual a nossa, mas vão ter que fazer campanha, o nível de exclusão é grande. E aí, quando o Nilo Peçanha perde a eleição, ele invoca a necessidade de um tribunal de honra no Brasil para se discutir a legitimidade do processo eleitoral. Então, você tem um acúmulo, eu estou chamando a atenção para o fato de que nós fizemos uma caminhada para chegar até aqui. A primeira vez que um candidato apresenta rigorosamente assim, um plano de governo é Juscelino com o plano de metas. Poxa, foi ontem, né? Do ponto de vista do historiador. A gente está tão acostumado a exigir isso dos nossos candidatos, que a gente esquece que foi ontem. O primeiro candidato que chegou e falou, olha, tem um plano para governar o Brasil, vou explicar qual é, né? E chama plano de metas. Então, esse processo, na verdade, nós temos um acúmulo muito importante, democrático. Não chegou a apresentar um plano, não, né? Hein? O Rodrigues Alves não chegou a apresentar um plano na campanha. Plano, ele apresenta depois, né? Ele não apresenta na eleição. Eles vão dizer, olha, vou fazer isso, vou fazer aquilo, mas depois. Agora, plano mesmo, né? Quem faz, o primeiro, Juscelino. assim, é o Juscelino, com o plano de meta. E essa coisa da importância, da transferência, você estava falando, voltando aqui a uma conversa, você estava falando dessa coisa do sujeito ficar, ter a respeitabilidade depois de morto, a liderança, né? Não é tão forte assim, porque pensa Vargas, na hora que sai a eleição de Dutra, Vargas está lá em São Borja, a eleição está embolada, Dutra está numa situação em que ele acha que ele vai perder, e aí então Vargas faz uma declaração e sai em campanha, né, a favor de Dutra, né? E o slogan é, ele disse que é para votar
no Dutra, né? E ele transfere os votos assim, de uma forma impressionante como ele transfere. Lá de São Borja. Agora, curioso. Lá de São Borja. Agora, só sem televisão. Dutra. Na verdade, ele elegeu o Dutra. Exatamente, agora, sem é televisão. Curioso, assim, o Rui Barbosa foi um derrotado, né? Ele praticamente perdeu todas. Né? Todas, as duas. Mas ele talvez seja a figura política mais reverenciada e mais importante, assim, do ponto de vista da história, da Primeira República. Não sei se tirando o Floriano e o Deodoro, vamos dizer assim, que foram os fundadores, ele é uma pessoa que vai marcar enfim, tanto é que é o patrono do Congresso. Ele perdeu toda, foi oposição a maior parte do tempo. E que é muito pouco estudado, né, na historiografia. Eu acho que é um personagem muito rico, inclusive por causa disso, por conta dessa defesa. Ele parece, quer dizer, não sei se parece para todo mundo, a mim me parecia, né, um personagem muito empolado, com uma coisa meio... Mas não, quer dizer, pode até ser empolado, mas é um personagem importante por conta dessa defesa, desse aprofundamento das conquistas republicanas que estão presentes em 91 e que tem a ver com as liberdades, tem a ver com os direitos. Que é uma coisa assim que reaparece, quer dizer, o Rui Barbosa foi um derrotado e entra para a história do Brasil como um derrotado. Na Segunda República, Prestes foi um derrotado, né? Porque ele vem lá, ele recusa a chefia da Aliança Liberal, vai preso, sai, vira um grande líder político, em 64 ele leva outra trombada e tal. E Ulisses, que lidera a oposição e chega na eleição que são figuras que entraram para a história sem ganhar, né? É verdade. Não tinha pensado nisso, é verdade, sim. Agora, professora, nós estamos hoje, estamos no ano 2000, temos uma democracia temos aí 25 anos, mais ou menos, e que nós vivemos dentro dessa atual pacto, vamos dizer, nacional. Hoje é difícil se imaginar qualquer tentativa autoritária, parece que o eleitorado tem seus filtros e a sua inteligência, acho que difere até do que dizia o Pelé nos anos 70, né? O Pelé chegou em um momento, em plena ditadura, que o Pelé disse que os brasileiros não sabiam votar. Qual a sua avaliação assim, do voto? O que determina esse rumo das coisas do eleitor brasileiro? Que parece sábio, né? Ele tem conseguido fazer ali uma alternância, tem conseguido... o que determina essa coisa do voto? O brasileiro sabe votar primeiro? Não, com certeza. Com certeza, a gente pode não concordar com o voto dele, eventualmente, mas no mais das vezes, ele não só sabe votar, como no mais das vezes essa questão tem sido colocada dessa maneira mesmo. Quer dizer, a questão de que é importante ter o debate, a importância de que ele quer ouvir mais, né? Ele sempre sinaliza, nessa eleição ele sinalizou isso, né? Ele sinalizou que ele... o voto que ele queria mais, né? Ele não estava, não havia as coisas não estavam resolvidas, né? A mesma coisa na última eleição também, né? Ele tem essa orientação, sim, e mesmo no sentido de que eu ouço isso muito, mas eles esquecem rápido, eles não sabem nada, os caras são acusados, mas voltam, não necessariamente voltam, né, a serem eleitos, não necessariamente voltam. Pega um fim melancólico, é o de Jânio Quadros, né, que terminou como prefeito de São Paulo e tinha sido presidente. A coisa do Collor, né, a derrota do Collor agora, né, então eu não... Uma certa mudança, acho que o senhor pode dizer isso melhor do que eu, mas uma mudança que se tem, uma renovação que se tem no Congresso, grandes lideranças, antigas lideranças, pelo menos, que não foram reeleitas, né? Então, eu acho que, com todos os limites que isso acontece, aí, eventualmente, se elege um candidato que a gente fala, nossa, mas isso não é possível. Mas, se você pegar o geral, ele é muito mais sábio do que quando a gente recorta ou quando a gente fica com raiva do caminho que ele está dando para a eleição. Eu acho que é muito mais sábio do que a gente pensa. Professora, nós vamos ter que fazer mais um breve intervalo e daqui a pouco nós voltamos nessa conversa com a historiadora Heloísa Starling.